Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai comentar um documentário chamado Complexo de Vira-Lata, que está no YouTube, aqui está disponível, vou botar o link para vocês aqui. É um documentário de 2014, muita gente não conhece, ele foi feito por ocasião da Copa do Mundo, né, que foi realizada aqui no Brasil, e fala sobre essa ideia de complexo de vira-lata criada pelo Nelson Rodrigues. Então vou falar um pouco sobre o documentário e fazer umas reflexões sobre algumas ideias que eles trazem ali, as pessoas que são entrevistadas e o próprio diretor. Tá? Então, já para resumir, trata-se de um documentário, né, chamado O Complexo de Vira-Lata, produzido pelo Leandro Caproni, pela produtora Sem Cortes. Tá? O documentário tem 23 minutos, o link está aqui na descrição do vídeo. E o tema é justamente o complexo de vira-lata, que é uma expressão criada pelo Nelson Rodrigues. Tá aqui o livro do Nelson, né? A Pátria em Chuteiras. A crônica não está nesse livro. Tá? Nesse livro aqui você encontra a crônica A Volta do Complexo de Vira-Lata, porque o Nelson Rodrigues fez várias crônicas a esse respeito. E a primeira está publicada num livro chamado A Sombra das Chuteiras Imortais. Tá? Eu tenho aqui só em PDF. E o tema era justamente esse comportamento do brasileiro, né, de uma espécie de complexo de inferioridade em relação aos países do centro do mundo, e o Nelson via no futebol a possibilidade de superar esse complexo. Né? E no que diz respeito ao futebol, ele dizia, né, ele diz nas crônicas, que isso ficou muito evidente na derrota do Brasil na Copa de 50, que aconteceu no Brasil para o Uruguai na final, né? Que aquilo foi a manifestação mais bizarra do complexo de vira-lata. E aí isso se perpetuou, e essa crônica que ele fez, né, criando o termo, né, complexo de vira-lata, é logo anterior à Copa de 58 na Suécia, que a gente acabou ganhando, né? E aí depois o Nelson começou a dizer que o complexo de vira-lata tinha terminado, não existia mais, para depois dizer que voltou em 66, quando o Brasil perdeu de novo a Copa na Inglaterra, e enfim, terminou de novo em 70, e por aí vai. Tá? O documentário do Leandro Caproni, ele traz depoimentos de algumas figuras interessantes da cultura brasileira. O Rui Castro, que é um escritor, inclusive acabou de ser empossado na Academia Brasileira de Letras. Luiz Zanin, jornalista. Inácio Araújo, crítico de cinema. Gilberto Maringoni. Mino Carta, que é jornalista também. Marcos Capellani e Luiz Antônio. São 7 pessoas que são entrevistadas no documentário e fazem vários depoimentos. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre alguns depoimentos deles. O Rui Castro começa falando o seguinte: hoje a expressão está incorporada ao pensamento brasileiro. Quer dizer, o Nelson criou ali não só uma expressão, uma metáfora, acidental, né, numa crônica e tal, mas ele caminhou mais do que isso. Ele gerou uma expressão que acabou identificando, né, um tipo de comportamento, um tipo de atmosfera que existe no Brasil realmente desde sempre. Né? Ele conseguiu detectar isso na crônica de tal forma que se transformou numa coisa muito mais ampla, né, que gerou um debate que continua até hoje. A minha dissertação de mestrado foi sobre o complexo de vira-lata, inclusive. Né? E aí o Luiz Zanin diz o seguinte: o complexo de vira-lata volta o tempo todo. Né? A única solução, o brasileiro, né, tende a achar que a única solução é imitar os centros de poder. Né? Isso era muito ligado à França no início do século, né? No início do século passado, e hoje já está ligado aos Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo hoje. Né? E a gente vai falar um pouco sobre alguns exemplos aqui do quanto que isso é evidente. Né? E aí o Inácio Araújo, crítico de cinema, né, destaca essa coisa de que o brasileiro acaba sempre achando que só pode dar errado. Por exemplo, uma Copa feita aqui no Brasil, né, só pode dar errado e tudo mais. E aí a gente lembra das manifestações de 2013, né, e de 2014, que foram manifestações baseadas na questão do passe livre,
mas que foram apropriadas pela direita, começou a ficar muito grande ali, mais de 1 milhão de pessoas, e desembocou na Copa do Mundo com várias críticas, né, ao processo de construção dos estádios, ao dinheiro público gasto com as obras e tudo mais. Começou a ficar muito evidente que o dinheiro público estava sendo gasto ali em situações muito amplas, muito monumentais para os gringos, e isso não se refletia aqui no Brasil. Vale um porém aqui, né? Porque muita gente que criticava naquele momento eram pessoas que podiam pagar os ingressos, na classe média ali, que foi para o estádio, né, vaiar a Dilma, né, pagando um preço altíssimo ali, gente que não tem porquê, né, não precisa desse dinheiro público, vamos dizer, né? E aí isso reflete essa fala do Inácio Araújo, né? Quer dizer, só pode dar errado. E do ponto de vista do que a gente faz hoje, né? Uma espécie de inventário do que tem acontecido no Brasil nos últimos 10 anos, porque nós estamos em 2023 fazendo 10 anos aí das manifestações, né? O fato é que realmente deu errado, né? Deu muito errado aquilo ali, porque acabou gerando o golpe contra Dilma e acabou gerando a eleição do Bolsonaro, que foi o desastre que foi para a gente nos últimos 4 anos. Então, de fato, eu acho que o Brasil tem que pensar agora mais 10 vezes antes de fazer uma Copa do Mundo de novo, né? Na medida em que essa tendência da gente aqui ao complexo de vira-lata essa tendência leva, né, invariavelmente a problemas, né? Acaba dando errado, né? Então a Copa foi feita aqui e deu errado não só do ponto de vista ali da perspectiva dos cidadãos brasileiros a respeito do evento, mas na própria Copa em si, porque o Brasil tomou uma goleada de 7-1 da Alemanha, né? Então foi o caos total, né? E aí, o Luiz Anin alerta aqui o seguinte, ele diz, né, os 5 títulos foram incapazes de resolver o complexo de vira-lata. Por quê? É uma boa pergunta, né? Na verdade, antes de responder essa pergunta, vale dizer que eu já fiz outros vídeos aqui no canal ponderando o fato de que eu prefiro a metáfora do poodle à metáfora do vira-lata. Acho que a metáfora do poodle é melhor, porque o vira-lata é um cachorro bastante interessante ali, né? Ele resolve os seus problemas, se vira muito bem na rua e tal, tem um comportamento muito safo, vamos dizer assim, né? Ao contrário do poodle, que é aquele cachorro totalmente dependente, né, dos donos e que não vive situações, você joga o poodle na rua, ele morre rápido porque é um cachorro de madame, né? Então eu acho que o complexo de poodle é uma expressão que reflete melhor aquilo que o Nelson Rodrigues estava tentando ponderar ali, que é esse comportamento subserviente, e ao mesmo, quer dizer, colonizado, né? E ao mesmo tempo de inferioridade, né, do brasileiro médio. E aí o Luiz Anin diz que os 5 títulos foram incapazes de resolver, né, esse complexo. Por quê? Dentre outras coisas, porque o complexo de vira-lata, apontado pelo Nelson Rodrigues, ou o complexo de poodle, como eu prefiro chamar, é um fenômeno que deriva da história do Brasil, da formação do Brasil. A gente já falou aqui sobre o mazombismo, vamos falar de novo, mas que tem um reflexo no escapismo que o Brasil tem sistematicamente, historicamente, de resolver os seus problemas políticos e estruturais. Por que isso? Porque no nível cultural a gente não tem tanto esse problema, né? A gente absorve muito bem as experiências de lá de fora e reinventa aqui essas experiências de maneira muito rica. Foi assim que aconteceu com, né, a conexão entre o jazz e o samba na bossa nova. Foi assim que aconteceu na absorção que o Caetano Veloso, Gilberto Gil fizeram da guitarra elétrica dos Estados Unidos, rock, né, na Tropicália, né? E foi assim com o futebol, porque o futebol é uma invenção dos ingleses, né, absorvida pelo Brasil, né, pelo brasileiro, e transformada numa outra coisa a partir do drible, a partir da ginga e tudo mais, né? Então, do ponto de vista cultural, a gente não tem tanto, esse complexo de vira-lata do Brasil não se manifesta de maneira tão evidente assim. Parece que a tendência é a gente agir de maneira inversa a isso, né? A gente absorve bem essas
experiências culturais lá de fora e cria, né, sínteses interessantes aqui dentro, né, cria mesclas interessantes aqui que colocam a cara brasileira, né, numa mistura ali com esses eventos lá de fora. Então por que, né, que os 5 títulos não foram capazes de resolver o complexo de vira-lata, como pondera aqui o Luiz Zanin? Provavelmente porque esse complexo de vira-lata ele se manifesta de maneira muito mais evidente na política do que na cultura. É claro que existe, né, a política, ela é também, ela é mesclada com a cultura, ela é um fenômeno cultural também, né? Os políticos são pessoas, né, estão ali subditos à história do Brasil, subditos a essa ideologia, a esses elementos aí. Porém, né, as manifestações, digamos, né, artísticas ou esportivas, estrito sensu, elas parecem se deslocar disso, né? O brasileiro não tem tanto esse sentimento de inferioridade no futebol, por exemplo, não tem na música, né? Não tem na literatura, tem grandes escritores, a gente teve aí no século XX grandes escritores que absorveram muito bem experiências lá de fora, né? Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Drummond, enfim, né? os poetas concretos, né? O próprio Oswald de Andrade. Porém, isso não se reflete na política. E aí por quê? Né? Vale pensar nisso. E esse vídeo aqui a gente vai tentar pensar nisso aqui até o final. E aí, o Gilberto Maringoni pondera o seguinte, ele diz: a elite brasileira tinha a cabeça em Paris e o bolso em Londres, né? Quando ele fala da história do Brasil. Eu falei aqui da França, né? Que há um século atrás, a ideologia dominante do ponto de vista cultural aqui era a ideologia da França. E aos pouquinhos foi se transformando nos Estados Unidos. Então hoje, na verdade, eu diria que a elite econômica brasileira tem a cabeça e o bolso em Miami, né? Querem um retrato disso, cuspido, escarrado? Luciano Hang, essa figura aí, o tal do velho da Havan, essa figura patética, que é o símbolo, um dos símbolos do bolsonarismo. É um sujeito que vive com camisa, né, verde e amarela, parece um papagaio lá, né? Tem um péssimo gosto ali, minha opinião, né? Ele se veste do jeito que ele quiser, mas, enfim, para mim aquilo ali é ridículo. E aí o fato é o seguinte, ele escolhe essas cores, verde e amarelo, e colocou uma estátua da liberdade, ele coloca uma estátua da liberdade na frente de cada loja dele, né? Para além disso, passou 4 anos batendo na Lei Rouanet, dizendo que a esquerda, os comunistas vão acabar com o Brasil, Lei Rouanet é coisa de vagabundo, e tá aí, tá captando milhões na Lei Rouanet agora. Esse é o retrato da direita subserviente e poodle brasileira, né? É um sujeito que se veste verde, verde e amarelo, mas na hora de representar de fato isso, do ponto de vista público, né? Ou seja, ali, né, do ponto de vista mais amplo, ele constrói uma estátua da liberdade na porta da loja dele e não o Cristo Redentor. Por que não? Por que ele não fez o Cristo Redentor? Né? Se ele é um patriota e etc. Né? Quer dizer, isso é a estrutura do complexo de poodle na política, né? E também na cultura. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Luciano Hang ele vai para a política, né? Ele apoia o Bolsonaro, ele está ali conectado com esse fenômeno bolsonarista, né? E isso é um retrato desse comportamento, que a manifestação do complexo de vira-lata hoje é cuspir escarrado o Luciano Hang, né? E aí a gente vai pensando por que isso, porque quando eu digo que a cabeça não está mais em Paris e o bolso em Londres, a cabeça e o bolso estão em Miami, é porque a estética da loja do Luciano Hang é uma estética típica de Miami, assim como é o bairro da Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, né? É uma coisa muito centrada nos shoppings, né? As vias públicas são feitas quase que exclusivamente para carro, ali as pessoas não têm, né, não tem nenhum lugar onde as pessoas se encontram ali, senão o shopping, né? Ou a praia, que aí já é mais, né, específico, tá? Então, assim, essa estrutura toda denota, né, uma influência da lógica dos Estados Unidos aí, nesse jogo. E o Luciano Hang é uma das manifestações bem claras disso. O Bolsonaro também é. A gente vai chegar lá. Vamos lá.
E aí tem um detalhe, né, que eu já disse, já falei aqui sobre o mazombismo da direita brasileira, né? O mazombismo da direita brasileira não é mais um sentimento de não pertencimento melancólico, né? Se é que algum dia foi, né? Como talvez tenha sido no início da formação do Brasil, aquela coisa, né, da distância para Portugal, etc. Mas rapidamente ele vai se deslocando para outras formas, né? E hoje, na verdade, é um não pertencimento cínico, né? Um não pertencimento cínico. E o próprio Luciano Hang, esse exemplo que eu dei da Estátua da Liberdade, é isso, né? Agora, o Bolsonaro, ele é, desse ponto de vista aqui da manifestação cínica, desse mazombismo da direita política brasileira, o Bolsonaro talvez seja mais escancarado do que o Luciano Hang. O Bolsonaro já deu entrevista, né, que o sujeito perguntou um negócio para ele sobre a Suécia. O cara da Suécia veio aqui. Você acha que o cara da Suécia vai se preocupar com essa bosta aqui, né? Com essa bosta aqui? Ele falou uma palavra até pior. Quer dizer, isso é né, ele está cuspindo na própria imagem. Tipicamente o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, ou o complexo de Poodle. E aí depois ele bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? É nitidamente esse vínculo ideológico com os Estados Unidos, com o poder, complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, complexo de Poodle, né? E aí ele finge patriotismo, né? Como? Usando a camisa do Brasil, né? Dizendo que a nossa bandeira jamais será vermelha, né? Então é muito interessante a gente pensar que a gente está numa época em que, né, o Peter Sloterdijk, já vou mostrar para vocês aqui mais uma vez esse livro muito interessante dele, que é o Crítica da Razão Cínica, na qual ele fala que a gente está vivendo a época da razão cínica. O livro já é da década de 90, enfim, mas isso está cada vez mais fluindo dessa maneira, né? E no Brasil tem comparecido dessa forma. E a gente pode perceber, é interessante a gente perceber, que isso se manifesta na direita brasileira de uma forma muito curiosa. Por quê? Porque como a direita brasileira não tem projeto, né, e essa falta de projeto é justamente reflexo desse complexo de vira-lata da direita brasileira, e ela ao mesmo tempo precisa disfarçar que ela não tem complexo de vira-lata, o que ela faz? O disfarce que ela usa é justamente o símbolo que é a manifestação inversa daquilo que ela faz na sua prática política cotidiana. Então o Bolsonaro ataca sistematicamente as instituições brasileiras, o Estado brasileiro, né? As estatais, ele vende as refinarias de petróleo para os árabes, para os franceses, para os americanos, para a gente pagar mais caro aqui, para o brasileiro pagar mais caro o petróleo, e ao mesmo tempo veste a camisa da seleção brasileira, né? No fundo, é interessante que essa é a estrutura do simulacro também lá do Jean Baudrillard, né? É bem interessante que o cinismo é um pouco isso, realmente. Quer dizer, a camisa da seleção brasileira no Bolsonaro, no Luciano Hang, nos bolsonaristas, é a manifestação inversa daquilo que eles realmente são, né? E é, portanto, a estrutura clara do cinismo, do ponto de vista político. Eu estou falando do ponto de vista político porque, né, mantenho aqui na vida privada, cada um faz o que quer, né, cada um usa as fantasias que quer, esse é o problema de cada um, né? Agora, a manifestação pública e política disso exige uma reflexão maior, porque não está conectada a nenhum tipo de particularismo, né? E muito pelo contrário, na verdade, o que toda essa estrutura mostra é que, no fundo, a única coisa que se sustenta, né, na cabeça da direita brasileira é o particularismo, né? E é exatamente por isso que ela se disfarça com a camisa da seleção brasileira. A camisa, eu já fiz vídeo sobre isso aqui, né? Falando sobre o patriotismo do Paraguai, que é isso, né? E é a manifestação clara, né, da farsa que é a direita brasileira. Ela precisa estar ali o tempo todo se vestindo com a camisa da seleção brasileira. Por quê? Porque ela não tem nada de patriota. É gente, quase que todos os integrantes da direita brasileira, pessoas que se interessam de fato pelo próprio bolso, né, pelo próprio interesse, né?
é o tal centrão, que não é centrão coisa nenhuma, porque no fundo é a direita que perdeu a eleição. Você vai ver, são políticos que apoiam sempre os projetos de direita do Congresso, né? Então, enfim, a questão é um pouco essa, né? Por que isso não se resolve? Porque a direita política brasileira é impregnada desse comportamento cínico e ao mesmo tempo subserviente, né? Não é mais aquela subserviência melancólica de outrora, né? Mas é uma subserviência cínica. Porque o Sloterdijk diz isso, né? Diz que a época da razão cínica é a época na qual se descobre que as grandes estruturas faliram, não tem mais nenhum sentido, então é o seguinte, cada um por si, né? E é isso aí. Só que como não dá para defender isso no Estado, na política, né? Porque não é assim, o Estado continua funcionando. Inclusive na Alemanha do Sloterdijk, né? Que é um país que tem uma estrutura política e estatal forte ali, que protege a economia, protege os trabalhadores, etc. E aí, como não dá para chegar lá e dizer, acabou, não tem mais, né, não tem mais isso de Estado, de política e tal, o que eles fazem? Eles fingem, né, que são patriotas, ao mesmo tempo que vão sucateando o Estado, vendendo tudo, quebrando a economia, gerando desemprego, gerando fome, gerando inflação. Né? Por quê? Todos esses fenômenos que eu estou citando aqui agora, inflação, fome, desemprego, etc, 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 são resultantes de uma política voltada para o próprio bolso, para o próprio umbigo. Paulo Guedes governou para os rentistas, governou para os ricos, né? E não para o país de maneira mais ampla. E aí a gente continua, né? O Inácio Araújo toca em outro termo aqui que ele diz, né? Absorver o que é de fora é bom, ser absorvido é ruim. É o que eu falei, né? A gente tem uma capacidade mais ampla de absorver bem aquilo que vem de fora na cultura, na arte, no esporte. Na política, não, né? Muito pelo contrário, tá? E aí por quê? Vamos chegar ao porquê da questão. Me parece que acontece o seguinte, o Brasil tem uma dificuldade porque o Brasil não estabeleceu um corte de base, um não de base, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Chamando a atenção aqui, uma das coisas que me fez perceber isso foi a leitura desse livrão aqui, que é o República Mundial das Letras, da Pascale Casanova. É uma pesquisadora francesa, ela conta a história da literatura, né, de maneira mais ampla, o quanto que Paris acabou se tornando a capital da literatura mundial, né, e o quanto que várias experiências periféricas na Europa, e também, até aqui ela cita o Macunaíma também, várias experiências periféricas precisam ficar dialogando com Paris. Mas um ponto interessante que ela fala ainda no início do livro é o quanto que as experiências culturais europeias precisaram negar o latim para poder se constituir. Então, na França, você teve ali a negação do latim e a construção de uma estrutura para a língua francesa, né? E baseada na língua francesa. Assim também na Inglaterra, assim também na Alemanha, assim também enfim, Portugal e etc. Principalmente esses países mais poderosos, né? E o Brasil nunca teve isso, né? O Brasil, na verdade, absorveu a língua do colonizador, né? E essa língua é a que existe até hoje, né? Isso não é a única explicação, obviamente, mas é um fenômeno para a gente pensar a respeito, né? Porque a gente, na verdade, copia a língua do colonizador, né? Outros países fazem isso também, os Estados Unidos fizeram isso também, só que é uma outra história, tem outros componentes ali, né? Tem uma mistura diferente da nossa e tal, então a gente tem que fazer essa análise aí diferenciada. O fato é que no Brasil existe isso, e aos poucos Portugal foi se transformando num país periférico na Europa, e a gente foi absorvendo também esse lugar no mundo, né? E inclusive para nós mesmos aqui, né? Então, quer dizer, né, a gente não fez essa negação importante aí, porque não se trata de negar por negar, né? Não é negar, dizer, não, Portugal não presta, Portugal é isso. Não é isso. É preciso negar alguma coisa. Porém, a gente não pode negar a língua portuguesa. Não dá para negar a língua portuguesa porque a gente está incorporado nela, e ela está incorporada na gente, né? Então, o que a gente tem que negar? Essa é a grande pergunta que eu fiquei refletindo aqui nos últimos dias,
como resultado de ver de novo esse documentário. O que a gente precisa negar aqui no Brasil para poder chegar na superação desse complexo de vira-lata apontado pelo Nelson Rodrigues, ou enfim, o complexo de Poodle, essa postura subserviente e que fica dando tiro no próprio pé, especialmente no campo da política, né? O que a gente precisa negar? Qual é a questão? A minha resposta é a seguinte: a gente precisa negar, na verdade, quer dizer, o processo de negação do Brasil, ele não se dá na base, ele precisa se dar a partir da percepção desse patriotismo do Paraguai no âmbito político. Então é preciso observar esse comportamento, que é o comportamento do Luciano Hang, o comportamento do Bolsonaro, que estão muito evidentes no cenário recente do mundo, né? No cenário recente da história brasileira, e que estão evidentes agora porque nós estamos, né, a partir de todas essas experiências complexas que aconteceram desde as manifestações para cá, a gente está podendo ver isso. Isso é muito interessante, porque é como se um pus dessa ferida que a gente tem lá desde o início da história do Brasil tivesse botando a cara para fora ali e mostrando, tem um problema aqui, né? E é preciso que a gente olhe para isso para poder tentar resolver, tá? E aí quem é que faz uma proposta muito interessante nesse sentido é o Ciro Gomes. Ele tem o livro dele, eu não vou falar sobre tudo aqui, né? De repente deixo para fazer mais um vídeo para amanhã, porque está chegando no fim do tempo aqui, mas o Ciro tem o livro dele, que é o Projeto Nacional Dever da Esperança, no qual ele vai lá na Europa, nos Estados Unidos e no Sudeste Asiático para poder pescar algumas experiências para trazer para cá. O que ele faz na política, e nesse livro aqui especialmente, é exatamente o que o Brasil fez no futebol, o que o Brasil fez na Bossa Nova e o que o Brasil fez na Tropicália e em outras manifestações culturais, poesia concreta, enfim, né, na arte e na cultura, certo? Então, enfim, o Ciro apresenta isso aqui. E aí é uma coisa interessante a gente entrar em contato com isso, porque isso ajuda a entender essa necessidade de observar de maneira mais evidente esse comportamento do complexo de vira-lata do Bolsonaro, do Luciano Hang, que são pessoas que não têm essa percepção, né? Eles só vão lá fora para poder acatar o discurso neoliberal dos Estados Unidos, que é o discurso neoliberal dos Estados Unidos é escarrado a tentativa de perpetuar o complexo de vira-lata na política. Ou seja, vocês vão continuar dependentes da nossa agenda, qualquer manifestação política de vocês aí para poder tentar alterar isso deve ser taxada pela política brasileira de direita, né? Pela direita brasileira como uma manifestação comunista que tem que ser impedida de prosperar, ao mesmo tempo em que eles continuam fazendo tudo que eles proíbem a gente de fazer aqui. Né? Subsídio para a agricultura, cobram imposto de grandes empresas, imposto de herança e etc, etc. O Estado americano funciona de maneira muito ampla, né? E eles não querem que a gente funcione. Então essa ideia do Estado mínimo para a gente aqui também é exatamente cuspir descarrado a manifestação do complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues na política brasileira. Então o que a gente tem que negar aqui? A gente tem que negar a direita brasileira. A gente tem que negar o comportamento da direita brasileira subserviente à agenda neoliberal dos Estados Unidos, que precisa, enfim, ser deslocada para outro ponto, precisa ser entendida e percebida como tal, ou seja, como uma manifestação subserviente, para que a gente possa sair disso e passar a construir serviços públicos de qualidade, uma lógica política mais ampla aí, né, para superar esse atraso nesse sentido. Beleza, pessoal? Então é isso. Tem mais coisa para falar aqui. Eu vou deixar para fazer amanhã isso, para completar aqui a análise sobre o documentário e trazer alguns outros elementos para vocês. Beleza? Então até o vídeo de amanhã. Abraço e fui.